Teve uma época que meu professor de boxe, aliás, João Isidoro, beijão pra você, eu falei assim, cara, minha mulher precisa dar umas porradas e não pode ser em mim, né? Aí eu chamei ele pra dar aula pra gente. João, não funcionou, porque a primeira coisa que ela quis fazer depois que o João ensinou ela a socar foi me socar. Cara, te juro por Deus, eu postei esse vídeo no Instagram outro dia, ela foi me socar e me chutar, e achou legal pra caramba. Sabe, foi, ô Maria da Penha. Porra. Ela fala, não, você aguenta. Olha o sacão aí de pancada, desse tamanho bonitão. Assim, 120 quilos pra sentar a bota, né, cara? Sentar a bota. Então, cara, essas coisas são muito legais. Deixa eu te contar uma história. Essa história foi engraçada. No meu consultório, a idade média são pessoas acima de 30 anos, né, até uns 60. E o que é a maioria da minha população, né? A gente hoje passou de 20 mil pacientes, né, desde que eu comecei a atender, né, em 2005, 2006. Né? A gente passou de 20 mil pacientes. Quem que é a maioria? Né? A gente tem homens e mulheres praticamente na mesma proporção, mas a curva de Gauss lá, 95% do pessoal é pessoas entre 30 e 60 anos. Tá bom? E aí numa dessa eu cuidava de um casal, cuido até hoje, e... Cara, trabalhar com casal é muito legal, porque o homem e a mulher, eles começam a se ajudar, porque eles vêm de uma vida conjugal que é uma vida de compartilhamento. Tá bom. Quando os dois fazem um projeto para melhorar física e saúde, cara, eles começam a se ajudar, é fantástico. O inverso também é verdadeiro, isso é um corolário. Uhum. Quando um faz e o outro não faz, meu amigo... racha, o negócio racha. Dá problema no relacionamento, tá? É uma outra história, mas enfim. E os dois estavam indo muito bem. E eles têm um filho, na época, que tinha 15 anos. E o que o moleque começou a fazer? Aleatoriamente, um dia ele tomava o suplemento do pai, um dia ele tomava o suplemento da mãe, virou um fuá em casa. E aí eles pegaram e trouxeram o moleque pra passar comigo. O moleque de 15 anos sentou na minha frente. E eu perguntei pra ele, né? Na época, né? Ele sentou assim, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu falei, então me conta. Não, que eu tava tomando os negócios do meu pai e da minha mãe. Mas o que você quer? Aí ele vira pra mim e falou assim, então, eu quero crescer, mas eu não quero ficar muito grande, eu quero ficar tipo você, assim. Aí eu já comecei a falar, moleque. Eu pensando aqui assim. Aí eu falei, é mesmo, bem. E quanto tempo você quer fazer isso? Acho que pra aproveitar o verão até dezembro. Era tipo outubro. Então, ele queria tipo da realidade, 3 meses. Ele queria passar do físico de um artrópode assim pra chegar no meu, que pra ele não era muito grande. Né? E, cara, tinha que posicionar o moleque ali, né? Falar, olha, filho, vamos acertar. Mas para as pessoas, normalmente, o que é a primeira coisa? Muito daquilo que elas idealizam do corpo delas é uma falta de leitura do que elas são. Cara, tem um espelho que é do chão até o teto na minha sala. Eu coloco a pessoa de roupa de banho ali e eu faço as medidas principais, que são dobras cutâneas e circunferências, tá? Primeiro porque dobra cutânea, percentual de gordura já não é uma coisa que é muito útil, sendo muito verdadeiro, porque o percentual de gordura é uma coisa que você faz a avaliação longitudinal do seu paciente. Você começou com 18, foi para 17, foi para 16, está com 12. Tá bom. Tá? Mas ele não serve como se fosse um objetivo. Vai chegar em 12%, tá bom. Por que isso? Pessoas com formatos físicos diferentes e proporções entre segmentos diferentes, segmento superior, médio e inferior, elas têm físicos diferentes com o mesmo percentual de gordura. Eu coloco 1000 pessoas com 12% de gordura na sua frente, você não vai achar uma igual a outra. Você vai achar uma que está muito seca, uma que está cheinha, uma que está mais ou menos, uma que tem o abdômen definido, outra que não tem, uma que tem o braço definido, outra que não tem. Então o percentual de gordura, ele é uma avaliação longitudinal, ele não é um objetivo. Tá bom. A dobra cutânea é legal, porque eu sei, olha, você diminuiu 3 milímetros no tríceps. Fica esperto, porque você não está fazendo todas as suas refeições, você perdeu gordura nas costas, mas aumentou gordura na barriga. Porque também tem essa coisa, a gordura ela não é queimada de forma uniforme. Né? A gente tem pontos de gordura no nosso corpo que, dependendo do que você faz, você tem uma resposta diferente. Sim. Se você diminui, por exemplo, caloria, você começa a diminuir gordura de cima para baixo. Se você diminui caloria às custas de diminuir o número de refeições, você tira a gordura do tronco, mas você concentra a gordura no abdômen.
Então, isso te ajuda até a saber qual o erro alimentar que a pessoa faz. Quer perder gordura na barriga, por exemplo, que é o que as pessoas mais perguntam, fraciona a alimentação. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Fraciona a alimentação. Sim, isso é uma coisa simples, né? Então a gente mede a pessoa e pede para ela olhar para o físico dela e falar, agora me fala sobre o seu físico, o que você não gosta? Tem mulher que fala assim, minha coxa é muito fina. Aí você pega e fala, tem certeza? Aí você mostra o que é a importância da panturrilha em relação ao tamanho do joelho. A panturrilha, ela diminui o tamanho do joelho. Quando você diminui o tamanho do joelho, você aumenta o tamanho da coxa. Então a gente pega essa menina, tem os nossos professores, né? A gente tem 3 profissionais de educação física que atendem no consultório prescrevendo. E tem uma equipe de 25 professores de educação física que atendem como personagens, do que é o Muse Army, né? A equipe Muse de personagens. Eles planejam o treino, a gente mostra para a pessoa dali 2, 3 meses mais ou menos, 3 meses, né, o que ela ganhou de panturrilha, porque ela fica medindo a coxa. Aí a gente põe ela na frente do espelho. E aí? Então, minha coxa parece que aumentou, mas não aumentou, porque eu fiquei medindo. Por que você aumentou? Aí a gente mede a panturrilha. Nossa, minha panturrilha aumentou. Porque o físico é uma coisa que você olha o que são as relações entre os segmentos e não o tamanho absoluto. Certo. A gente não anda com uma fita métrica, tipo, deixa eu ver se você é forte. Pega e enrola uma fita métrica no seu braço, tem lá 38 de braço, 40 de braço. E tanto faz. Você vai sair do quê? Você vai sair com um crachá na rua, assim, oi, meu nome é Paulo, eu tenho 48 de braço. Não vai fazer isso. E também não faz diferença. Sim. Né? Quando as pessoas elas destacam essa necessidade de afirmação por números, eu peso tanto, eu meço tanto, eu tenho tanto disso, eu tenho tanto daquilo, eu tenho tanto de percentual de gordura. Aí elas começam a ver o físico delas melhorarem, porque elas começam a entender que o físico é uma coisa que se trata por inteiro, e que a refeição que ela não faz à tarde é o que vai fazer ela ter fome à noite, e que o treino que ela não fez de manhã é o que vai fazer ela querer comer doce na hora do almoço, e que o final de semana que ela não tem uma atividade física é o que vai precipitar ela ter um comportamento alterado da alimentação. Cara, é isso fundamental. E quando a gente fala de performance, Joel, o que mais me importa falar para a pessoa? Performance não é o quantos % de gordura ela vai ter, não é o quanto de massa muscular ela vai juntar, é quanto isso vai interferir na vida dela. Certo. O que é o performance do carro de Fórmula 1? É o quanto ele consegue correr para chegar na chegada, cara. Porque não interessa ele correr a maior velocidade do mundo se ele não conseguir passar na primeira curva ou na segunda. Boa. A nossa vida é assim. E chegar na nossa chegada significa ter uma vida social saudável, ter uma vida conjugal saudável e feliz. Você poder ser pai dos seus filhos e não ser um frequentador da casa. Você poder ser filho dos seus pais e não só uma fonte de preocupação. Você poder ter relação com seus amigos. Cara, lembra que tem um estudo famoso americano sobre qualidade de vida, né, e das pessoas que chegaram com qualidade de vida e qualidade mental melhor em longevidade, que eles apontaram qual que é o fator mais importante que faz com que você viva mais e melhor. São as suas ligações sociais. Imagina que quando você faz as coisas sem uma preocupação do que é a vida social das pessoas, você está tirando delas o que vai fazer elas viver mais e melhor. Então não é bonito você se isolar na vida, não é bonito ou não é eficiente você criar uma condição que só você consiga viver dentro. O que é bonito é você conseguir uma coisa que te sirva e que também faça com que você conviva com as pessoas de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma forma agradável e que isso agregue coisas e não afaste. Cara, pega o exemplo do Schwarzenegger dentro da história. Na época que ele era fisiculturista, ele fazia guest posing no parque, ele ia pra cadeia pros caras que eram detentos, aí os caras queriam treinar. O que ele estava fazendo? Ele estava se afastando das pessoas, sendo um fisiculturista de elite, vencedor do Mr. Olympia? Não! Ele estava agregando. Tanto que não é à toa que ele virou o ator mais bem pago de filmes de ação durante o período, e não é à toa mais ainda que ele virou governador da Califórnia. É o cara. O Schwarzenegger é o cara, meu. Ele entendeu o fator de agregação. Sim. Né? E quando a gente vai para a área de negócios, você trabalha bastante, cara, quem que é o líder que se procura?
né? É o cara que agrega, não é o cara que vai massacrar todo mundo, dar esporro em todo mundo, falar que tá todo mundo errado, né? Que a coisa dá errado é culpa dos outros, a coisa dá certo, o mérito é meu. É isso, é o sujeito que entendeu isso da vida, né? É o sujeito que entendeu isso das outras pessoas, né? Que quando a gente vê que, pelo menos quando você vê grandes psicólogos falando de estudos de agregação de pessoas, o que as pessoas estão atrás? O que as pessoas procuram? O que é importante para as pessoas? São duas coisas, cara: gratidão e reconhecimento. E não para você fazer um bordão, mas para você fazer da sua vida. Gratidão aos outros, gratidão a você mesmo, reconhecimento aos outros, reconhecimento a você mesmo, porque nem sempre as pessoas vão olhar para você e te dizer obrigado. Mas você tem que se sentir gratificado, porque você tem que saber que você fez bem para essa pessoa. Sim. Então, no final das contas, cara, quando a gente informa para as pessoas o que é performance, aí ela começa a entender um pouquinho mais. Pô, então eu tenho que fazer de um jeito que eu não atrapalhe o ritmo da casa inteira, né? Mas eu não consigo treinar no final de semana. Não tem importância, vamos fazer outra coisa, vamos desenvolver. Você vai sair com sua mulher andar de bicicleta, né? A gente vai conseguir um professor particular para você, para te dar luta, né? Teve uma época que meu professor de boxe, aliás, João Isidoro, beijão pra você. Eu falei assim, cara, minha mulher precisa dar umas porradas e não pode ser em mim, né? Aí eu chamei ele pra dar aula pra gente. João, não funcionou, porque a primeira coisa que ela quis fazer depois que o João ensinou ela a socar foi me socar. Cara, te juro por Deus, eu postei esse vídeo no Instagram outro dia, ela foi me socar e me chutar, e achou legal pra caramba. Sabe, foi, ô Maria da Penha. Porra. Ela fala, não, você aguenta. Olha o sacão aí de pancada, desse tamanho bonitão. Assim, 120 quilos pra sentar a bota, né, cara? Sentar a bota. Então, cara, essas coisas são muito legais, né, cara?